Tá vendo aí mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Inscreva-se aí no nosso canal, apoie se puder, seja membro. Vem com a gente para mudar o Brasil. Valeu, forte abraço! Ela foi levada até um certo ponto na antiguidade grega, mas depois teve de ser abandonada pelo simples fato de que os recursos matemáticos que você tinha não eram muitos, não, os cálculos eram muito complicados, porque você fazia cálculos somando pontinhos, né? Então a possibilidade da aplicação disso ao mundo das ciências naturais era remotíssima. Quando, ao longo dos séculos, a técnica matemática vai progredindo, e surge, enfim, a ideia de aplicá-la ao estudo das ciências naturais, o que acontece? Acontece um retorno do platonismo, quer dizer, o mito das formas geométricas como sinais do mundo divino volta com toda a força. E Galileu já afirma claramente que Deus escreve o mundo com caracteres matemáticos. Então é como se fosse uma tardia vingança de Platão em relação a Aristóteles, porque Aristóteles colocava em dúvida a possibilidade de uma ciência física matemática. Quer dizer, na natureza não existem formas puras. Formas puras são só na inteligência humana. Então, o estudo da natureza por meios matemáticos iria render muito pouco. Mas, de repente, com Galileu e, sobretudo, com Newton, se espalha a impressão de que a ciência realmente havia captado as leis fundamentais do universo e essas leis se expressavam matematicamente. Então, isto é um elemento totalmente novo, né, no mundo da ciência. Quer dizer, não é novo porque tinha um precursor, Platão, mas Platão só tinha teoria, só tinha ideia. É como prática, quer dizer, a existência efetiva de uma ciência matematizável aparece exatamente nesta fase que nós estamos falando. Mais ainda, isto coincide com uma espécie de matematização geral da vida social. Por quê? Por causa do progresso do comércio. Então, até um certo ponto, você vê que a ideia de riqueza ou de bens tem ainda para os homens da Europa, vamos dizer, uma figura sensível, corporal. Quer dizer, ter bens é ter certas coisas. Não é isso? Você pode ter muitas vacas, você ter uma grande extensão de terra, ou você ter uma certa quantidade de metais. Mas surge um momento em que a ideia da riqueza se desvincula de qualquer substrato material. E isso acontece quando começa a surgir o sistema bancário. Um poderoso estímulo para o sistema bancário foram as cruzadas. Quer dizer, os indivíduos que se inscreviam para ir nas cruzadas, eles não poderiam carregar as suas riquezas consigo. Então, quer dizer, o sujeito saía de Bremen, na Alemanha, para ir para Jerusalém. Quando ele chegasse em Jerusalém, ele estaria sem um tostão no bolso. Então, inventaram a nota promissória. Então, o que era a nota promissória? Você depositava uma certa quantidade em ouro num banco aqui, e o banco te dava um papel que, se você chegasse em Jerusalém, lhe dava um poder de compra equivalente àquela quantidade em ouro. Tá certo? E isso, naturalmente, exige cálculos cada vez mais complicados. E como vai ser, então, a notação, quer dizer, das operações comerciais realizadas? Nesta época surge, então, com um frade italiano chamado Luca Pacioli, o que ele chama as partidas dobradas. Você coloca, vamos dizer, o que você recebeu e o que você gastou em duas colunas, crédito e débito, que se faz, tá certo?
qualquer um que pegue seu extrato bancário vai ver lá, você depositou tanto, retirou tanto. Tá certo? E isso, então, permite a notação de operações comerciais cada vez mais complexas. Tá certo? E as operações comerciais já não se referem necessariamente a objetos materiais, mas a quantidades abstratas. Quer dizer, você pode comprar uma certa quantidade de bens por uma certa quantidade de dinheiro sem você ver aqueles bens. Você não precisa tocar aquilo, você não precisa ter o domínio material. Não é isso? Então, também, nesta mesma época, a partir, digamos, do século XIV, começam a se formar os Estados Nacionais. Como é que se formam esses Estados Nacionais? Se forma a partir de um conflito que surge entre o rei e os demais aristocratas. Tá certo? Então, todos nós sabemos que quando o Império Romano se desmembrou, aquilo veio abaixo, os senadores, os homens importantes, que cada um tinha realmente uma fazenda, se retiram para as suas fazendas e fazem delas organismos político-militares independentes. E isso é o que nós chamamos de feudalismo. Né? E entre esses senhores feudais havia naturalmente alguma liderança, algum que era considerado um cara mais importante e ao qual os outros se reportavam, como dizer, um primus inter pares, quer dizer, ele era o primeiro, era o mais importante, mas entre iguais. Né? E isso era um rei durante esse período. Vários conflitos de autoridade surgem entre os reis e os aristocratas, os senhores feudais, fazendo com que, até por uma necessidade de defesa do território, porque se tinha invasões bárbaras, né? Então você precisava reunir 10 ou 20 senhores feudais e pegar um pedaço do exército de cada um, né? E o rei tinha que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, para que emprestasse tantos soldados. Isso começou a ficar cada vez mais imprático. Então havia necessidade de uma centralização, de uma organização administrativa maior. E, muito bem, então era importante que o rei tivesse um exército maior do que o dos senhores feudais para poder ter hegemonia sobre eles. E como é que ele ia pagar esses soldados? Tá certo? Então, bom, eu vou pagar com o que eu obtiver. Vamos dizer, quando derrotar o inimigo, eu tomo tudo que ele tem e daí nós dividimos. Né? Mas isso é a longo prazo. Então era uma operação de risco. E ele também não poderia pagar tudo isso em bens materiais. Como é que você ia distribuir bens materiais, digamos, para 30, 40 ou 100 mil pessoas? Então, se você fosse pagar em vacas, quantas vacas você precisaria? Então o negócio começa a ficar imprático e daí, vamos dizer, a riqueza financeira, que é uma riqueza simbólica, por assim dizer, começa a predominar sobre a riqueza material. E daí surgem, então, as grandes organizações bancárias, né, que sustentam esses empreendimentos militares com empréstimos que o rei deveria depois pagar, né, com o que ele conquistasse no território inimigo. E se ele, por acaso, perdesse a guerra, ele ficava endividado, né, e os bancos, automaticamente, os banqueiros adquiriam, então, eles um poder sobre o rei, a ponto de alguns banqueiros dominarem completamente muitos dos reinos, então, nascentes. E é evidente que tudo isso equivale a uma imensa matematização da vida social. A maior parte dessas operações é feita inteiramente no papel, correspondendo idealmente, vamos dizer, a certas quantidades de bens. Né? Se você pensar bem, essa passagem da riqueza material para a riqueza financeira, ela, vamos dizer, é uma ascensão do grau de abstração em toda a sociedade. Hoje em dia, qualquer pessoa sabe lidar com essas quantidades de riqueza que ela não verá jamais. Por exemplo, imagine, você vai lá ver o saldo bancário. Eu duvido, e faz pouco, que você seja capaz de traduzir o seu saldo bancário em bens materiais, mentalmente. Isso corresponde a tanto de feijão, corresponde a um automóvel, corresponde a um anel de diamante, corresponde a um poço de petróleo, corresponde a uma banana, e assim por diante. Não dá para você fazer isso. Né?
Então, isso quer dizer que toda a vida econômica ela é abstrata e cada vez mais matematizada. E isto, evidentemente, faz com que a técnica matemática vai se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Também, você vê, durante toda a Idade Média, todos os mosteiros, né, não se ocupavam apenas de ficar rezando e lendo Bíblia, né? Eles faziam alguma coisa, eles tinham que sobreviver, então, né, plantavam, tinham alguma atividade econômica, e também a simples preocupação de melhorar a vida humana, de socorrer os pobres, etc., fez com que os monges sempre se dedicassem a invenções técnicas, aprimorar as técnicas agrícolas, aprimorar as técnicas de construção, aprimorar a fabricação de roupas e assim por diante. Então, isso foi tendo também um efeito acumulado. Então, são milhares de inventos que primeiro surgem, vamos dizer, com formas materiais elementares, mas que à medida que vão se aperfeiçoando, requerem a introdução o quê? Do cálculo matemático, né? Então, por exemplo, a utilização da matemática nas construções vai também aumentando, aumentando, aumentando. Do mesmo modo, na área da navegação. Então, até um certo ponto, você pode se orientar pelas estrelas que você vê, tá certo? Mas, se você vai fazer uma viagem mais longa, o negócio já complica, tá certo? E você precisa ter mapas mais adequados e mais precisos, tá certo? Com medições mais exatas. Então, quer dizer que, a partir do século X, XI, você vê uma pressão cada vez maior da sociedade no sentido de utilizar técnicas matemáticas cada vez mais aperfeiçoadas, tá certo? Então, é claro que isso também dá às matemáticas um prestígio enorme, não é isso? E tudo isso, então, culmina, né, nas descobertas de Galileu e Newton, que exercem sobre a mente europeia, sobre a imaginação europeia, um impacto absolutamente formidável. Quer dizer que, repentinamente, parecia efetivamente que as leis matemáticas, que são o fundamento da existência universal, tinham sido descobertas. Na verdade, se você pensar bem, né, essas descobertas abrangem uma fração mínima do fenômeno universal. Abrangem um aspecto apenas. Por exemplo, a lei da atração dos corpos. Eu digo, bom, mas além de se atraírem uns aos outros, os corpos fazem uma infinidade de outras coisas. Isso. Em primeiro lugar, para eles poderem se atrair uns aos outros, eles precisam existir. Não é isso? E, como eu disse, não existe o equivalente matemático da noção de existência. Né? E isso, aliás, foi depois, vamos dizer, a objeção que Leibniz faria a toda a física desta época. Ele disse, se você tiver todos os dados quantitativos sobre um ente, você continua não sabendo se ele existe ou não. Quer dizer, o fenômeno da existência, ele em si mesmo não é matematizável, não tem um equivalente matemático. Mas, isso é o que nós vemos hoje, com um certo recuo, e que Leibniz, com grande antecedência, já viu no começo do século XVIII. Mas, naquele primeiro momento, pareceu realmente que o ser humano, ao pular do mundo sensível para o mundo das fórmulas matemáticas, tinha saído da ilusão para a realidade. Ora, e aí nós temos um grande problema, porque todo o mundo que nós conhecemos, absolutamente todo, ele se compõe eminentemente de corpos. Tá certo? E os corpos se caracterizam, os corpos naturais, se caracterizam pela sua total imprecisão. Quer dizer que tudo na natureza é aproximativa. Por exemplo, se você olhar assim, à margem de um rio, a água está correndo, né? Então, assim, bom, o rio corre por um canal que é feito de terra, tá certo? Porém, onde termina a água e onde começa a terra? Não existe o fenômeno da erosão, quer dizer, o rio está passando ali, ele está comendo pedaços de terra, né?
E se passa alguns anos, você volta lá de novo, o leito do rio já mudou de figura completamente. Então, isso quer dizer que você não consegue conceber, vamos dizer, um rio com uma quantidade de água que está fluindo por um canal uniforme, que tem um perfil exatamente determinado. Não, você tem uma margem de imprecisão. Também você diz, aqui está água, aqui está terra. Fala, peraí, mas no meio da água está cheio de terra, a água vem misturada com a terra, por isso que a água fica marrom. E a terra em volta? Não tem água interpenetrada, nada? Também tem. Quer dizer, o leito do rio é úmido. Então, não existe um limite preciso. Não é isso? Também, os corpos, claro que eles têm cada um o seu perfil, a sua forma, mas essa forma não é constante, nem mesmo a forma das pedras, que está sujeita à erosão e está mudando o tempo todo, para não falar os corpos vivos, que estão se transformando diariamente, e que estão continuamente absorvendo e ejetando substâncias. Né? Quer dizer que também nós não podemos fazer um limite muito claro entre onde termina um corpo e onde começa o ambiente em torno, porque partes desse ambiente estão continuamente sendo absorvidos por esse corpo e depois devolvidos ao ambiente já sob forma transformada. Toda vez que você vai no banheiro, você percebe isso com muita clareza. Então, se você pensar um pouco no seu próprio corpo, né, você vê os elementos que o compõem agora, eles sempre estiveram aí, ou ao contrário, eles foram sendo integrados do ambiente exterior. Né? Então pergunta assim, quanto de mim veio de fora? Você vai ver um monte de coisa, tudo que você comeu desde criança e que foi se integrando por processos enormemente complexos dentro do seu organismo. Então tudo que você vê na natureza, mas absolutamente tudo, é marcado por essa imprecisão, interpenetração, tá certo? E, sobretudo, pela gradatividade. Tudo que existe na natureza tem graus. Claro que você pode medir os graus, tá certo? Mas onde termina um grau e onde começa outro? Por exemplo, a temperatura. Né? Existe uma separação assim, quer dizer, cada vez que pula um grau, a temperatura faz pluc e pula para o grau seguinte? Não, não é. É uma coisa escalar. Ou seja, a diferença de graus somos nós que medimos, nós que criamos uma escala e impusemos a temperatura, tá certo? E para fazer uma divisão, impor uma divisão discreta, como se chama, ao que é, na verdade, uma mutação contínua. Não é isso? Então, esta é a forma básica com que chega para nós a existência. E, ao contrário, no mundo matemático, tudo é feito, vamos dizer, de escalas discretas, tá certo? Onde você pode até conceber números fracionários que fariam uma transição. Por exemplo, entre o 1 e o 2 você põe 1,1, 1,2, 1,3. Bom, mas esses também podem se subdividir em números menores. Então, existe um limite à capacidade humana de conceber isso. É justamente esse limite que Leibniz vai chamar o infinitesimal. Quer dizer, diferenças tão pequenas que a gente não repara mais. Tá certo? Mas as diferenças estão lá. Tá certo? Então, isso quer dizer que se a nossa imaginação matemática tentar cobrir o universo inteiro dos fenômenos e dar conta de todas as mutações, aproximações e gradatividades, nós entramos num mundo de loucura completa. Né? Então, daí a necessidade de você desprezar essas diferenças. Qual é o limite do desprezível? É exatamente o que o Leibniz chamou infinitesimal. Né? Mas isso não quer dizer são quantidades desprezíveis do ponto de vista do nosso conhecimento, mas nós não sabemos se elas são desprezíveis em si mesmas. Né? Quer dizer, uma pequena diferença que, do ponto de vista da nossa matemática, é desprezível,
pode não ser desprezível objetivamente na natureza, como de fato a física veio a demonstrar muito tempo depois, com a física quântica, tá certo? Onde todo mundo sabe que nós estamos sempre lidando com aproximações, e onde a infinidade dos nossos cálculos jamais corresponde completamente à estrutura do mundo material. Então, de certo modo, digamos, o advento da ciência moderna foi uma espécie de vingança de Platão sobre Aristóteles, e o advento da física quântica foi a vingança de Aristóteles sobre Platão. É como se Aristóteles dissesse: está vendo, eu disse para você que não dá para fazer a medida certa, e agora vocês mesmo, de tanto insistir em fazer medida, vocês mesmos chegaram a essa conclusão que não dá. Mas o sucesso da ciência matemática de Galileu foi tanto, que imediatamente se espalha por boa parte da Europa a ideia de que tudo aquilo que não pudesse ser medido e comprovado matematicamente não existia. Ou seja, a realidade matemática se impõe sobre a realidade sensível como se estivesse, vamos dizer, num grau mais elevado de realidade. Como se, passando do sensível para o matemático, nós tivéssemos nos aproximado da realidade, saído do mundo da ilusão e nos transportado para o mundo da realidade. Tá certo? Hoje nós entendemos que isso também é ilusão. Não vemos por que um corpo com limites imprecisos deva ser menos real, tá certo, do que uma figura muito precisa, mas que só existe na nossa inteligência e não no mundo exterior. Ou seja, corporal e imaterial não é a mesma coisa que irreal e real. São duas escalas diferentes. Tá certo? Ou seja, qual é as relações entre o grau de abstração e o grau de realidade? Né? Para essa turma no período chamado Renascença, não havia a menor dúvida. Se é mais matemático, se é mais ideal, é mais real. E se é mais sensível, é menos real. Tá certo? Hoje nós entendemos que não é assim, que a coisa é enormemente mais complexa do que isto. Mas, você vê que no meu livro Jardim das Aflições, eu reproduzi uma gravura, né, que era muito famosa nessa época, do indivíduo que ultrapassa, vamos dizer, uma barreira, saindo do mundo onde tem pássaros, árvores, montanhas, etc., para um outro mundo que só tem engrenagens e formas geométricas. E ele acredita que naquele momento ele descobriu a realidade. Não é isso? Vejam, o impacto dessa coisa foi tão profunda que, quando surge a Reforma Protestante, um dos principais elementos usados pelos protestantes contra a doutrina da presença real do Cristo na hóstia foi o fato de que aquilo não era matematicamente verificável. Então, quer dizer, é um argumento científico que eles usaram, da ciência da época, já que a ciência nos ensina que tudo aquilo que está no mundo sensível pode ser medido e de que somente o conhecimento por medição exata nos dá a realidade. Então, é claro, se não podemos provar matematicamente a presença, não podemos medir a presença do Cristo na hóstia, então é porque não há Cristo nenhum ali. Há apenas um pedaço de pão. Então, vocês veem que hoje, né, os protestantes aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles gemem, né, sob o chicote do materialismo, mas foram eles que deram esse chicote na mão dos materialistas. Então, essa questão da presença real, até depois tem outros aspectos que a gente pode discutir. Quer dizer, mas a doutrina católica da transubstanciação, da presença real, foi impugnada com base, né, em argumentos que hoje nós podemos chamar galilaicos, ou newtonianos, ou baconianos. Né?
Também, dentro das universidades, vinha surgindo um outro processo que também contribui para isto, que foi a discussão. Quer dizer, é um processo que parece antagônico com esse, mas que acabou tendo o mesmo resultado. É a discussão sobre a natureza das ideias gerais ou dos conceitos gerais. Veja que no platonismo, quando você vai dos indivíduos particulares para as espécies, você está subindo no grau de abstração. Exatamente como você faz quando passa do sensível para o geométrico. Tá certo? Então, isso significa que, do ponto de vista do platonismo, então, a figura, a forma de uma espécie animal, era mais real do que todos os indivíduos dessa espécie, porque correspondia à ideia ou essência dessa espécie na mente de Deus. E aconteceu que esta ideia, essa doutrina, quando começou a ser examinada de acordo com o ponto de vista lógico, porque a técnica da lógica, ao mesmo tempo que se aprimora a técnica da matemática e da geometria, também se aprimora a técnica da lógica dentro das universidades. Né? Então, esta doutrina acaba, vamos dizer, por levar a dificuldades lógicas cada vez maiores. Essas dificuldades, do nosso ponto de vista hoje, podem ser facilmente explicadas pelo fato de que a identificação que Platão fazia, vamos dizer, entre as ideias gerais, os conceitos gerais das espécies, as formas geométricas e as ideias divinas, quer dizer, as concepções dos ensinamentos de Deus, era simbólica e não uma coisa literal. Mas se você tomar aquilo literalmente e disser, bom, então, se os conceitos das espécies são mais reais do que as espécies mesmas, então para começar, nós temos o seguinte problema. Cada conceito de uma espécie é, por sua vez, um indivíduo. O conceito da espécie gato é um conceito individual, distinto do conceito da espécie abacaxi, por exemplo. Então, se você considera que esses conceitos gerais, que essas ideias gerais, são mais verdadeiras, mais reais do que os entes sensíveis, aparece um outro problema, que estes vários conceitos gerais, por sua vez, têm que estar articulados por outros conceitos mais gerais ainda. Porque cada um deles é uma individualidade lógica. O conceito de gato é distinto do conceito de abacaxi, do conceito de árvore e assim por diante. Portanto, ele tem uma individualidade. Tá certo? Então significa que esta escalada, vamos dizer, do sensível para o inteligível, ou do individual para o geral, não vai ter fim. Não termina nunca. Tá certo? E, se ela não termina nunca, digo, então, você não tem como saber qual que é o mais real e o menos real. O menos real. Então, e dessas dificuldades, alguns lógicos, como Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, acabaram saindo mediante a conclusão de que os conceitos gerais não são coisas existentes, são pensamentos nossos. Ou seja, somos nós que, dos entes individuais que nós percebemos, nós criamos, então, um nexo lógico, mas esse nexo lógico só existe na nossa mente. Ou seja, a espécie camelo, por exemplo, não tem uma realidade distinta dos vários camelos individuais. É apenas uma maneira que nós temos de pensar os vários camelos individuais segundo, vamos dizer, as suas semelhanças e não diferenças. Então, isso quer dizer, os conceitos gerais só existem na nossa mente, eles não são realidades. A teoria platônica das formas está completamente errada, ela é uma espécie de personificação imaginária de meras ideias humanas. Né? Então,
Com isto, eles concluem que até aí eles estão remando contra o platonismo, tá certo? Mas eles inventam um jeito de voltar isso contra o aristotelismo também, de algum modo. E, a longo prazo, fortalecer, vamos dizer, o platonismo da ciência que estava nascendo. É um processo bastante complexo. Mas, veja, Aristóteles dizia que da percepção sensível nós abstraímos uma figura esquemática que conservamos na imaginação. E desta figura esquemática, então, anotando os seus traços distintivos, separando, vamos dizer, aqueles traços que são necessários para que aquele ente seja o que é e não outra coisa, nós chegamos então ao conceito. E esse conceito exprime o quê? A forma inteligível que está dada dentro do ente sensível. Tá certo? Então, ele não fazia como Platão, que separava, vamos dizer, a ideia como se fosse uma coisa mais real colocada num outro plano, mas dizia, cada ente sensível tem evidentemente uma forma sensível, tá certo? Pela qual você a percebe, e esta forma sensível, por sua vez, tem dentro dela uma forma inteligível que você pode perceber. Quando você percebe que uma tartaruga é uma tartaruga e não apenas um corpo que se move, quer dizer, quando você consegue distinguir intelectualmente uma coisa da outra, é porque você captou a forma inteligível que está dada no ente sensível. Partindo desta ideia, então, nas universidades da época se acreditava que era possível obter muito conhecimento a partir da análise dos conceitos gerais. Então, por exemplo, a mera classificação lógica dos vários tipos de entes, tá certo? Que é uma condição necessária para você saber quais são as suas relações lógicas possíveis, quer dizer, qual espécie pertence a qual outra. O que é, dentro da mesma espécie, a sua essência ou substância, o que são as suas propriedades e assim por diante. Ou seja, uma catalogação lógica do universo foi, vamos dizer, a grande obra das universidades medievais. E, naturalmente, isto se fazia a partir de claro que tem um substrato de observação, uma certa quantidade de observações que você tem que fazer. Mas a maior parte do trabalho intelectual é um trabalho lógico, de análise e classificação dos conceitos. Claro que sem esse trabalho, nada do que se fez depois seria possível. Porém, quando Abelardo e Guilherme de Ockham se voltam contra a ideia da realidade maior dos conceitos gerais, isso leva também à conclusão de que um conhecimento analítico e classificatório, como as universidades buscavam até então, não é suficiente e talvez não seja sequer viável. Porque diz, tudo o que nós conhecemos são entes individuais. Então, só o que nós podemos fazer é observar as relações entre eles. Né? Nós não podemos, de fato, conhecer nada deles pela mera apreensão da sua forma inteligível, da sua forma substancial. Tudo que nós podemos fazer é comparar e medir. Então, através desta ideia de que todo conhecimento, no fim das contas, é apenas relacional ou comparativo, então, esta escola de Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, que vai se chamar o nominalismo, ela, através de um golpe que ela dá no platonismo, ela acaba fortalecendo o platonismo da ciência nascente, ou seja, a confiança na medição e na matemática. Estão compreendendo? Quer dizer, no instante em que eles negam a doutrina platônica das ideias, isso leva à conclusão de que nós não podemos conhecer a substância de nada. Então eles negam o platonismo, negam o aristotelismo ao mesmo tempo. Mas se não podemos conhecer a substância, então só podemos fazer comparações, só podemos conhecer os fenômenos e obter, através da observação mais exata possível e da medição, algum conhecimento sobre as relações entre os entes. E é exatamente isso o que a ciência de ordem matemática que está nascendo procurava fazer. Está entendendo? Como esta ciência vinha, por sua vez, com a insinuação
de que aquelas medidas matemáticas expressavam a verdadeira lei do universo, portanto, era, vamos dizer, o mundo das leis eternas, né, que se sobrepunha, abrangia e sobrepunha ao mundo sensível. Então, isso era também um platonismo. Note bem, não um platonismo das ideias, mas um platonismo das relações e das formas. Está entendendo? Quer dizer, o platonismo que aparece na Renascença é um platonismo de leis gerais e não de conceitos gerais ou de formas individuais. Entendeu? Mas era um platonismo de qualquer maneira. Então, você vê que vários elementos, né, desde o progresso da técnica, o melhoramento das técnicas matemáticas, a complexidade maior do comércio, as mudanças todas na economia, tudo convergiu para que, num determinado momento, a descoberta de leis matemáticas que supostamente governavam tudo, reforçasse na imaginação europeia a ideia platônica de que o mundo é composto de números, que a verdadeira realidade é composta de números e formas, né? E de que, portanto, no estudo dos seres reais, nós tínhamos que fazer uma distinção entre dois aspectos. Primeiro, aqueles aspectos que eram mensuráveis